Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Filosofando com Samir. Gostaria de saudar a todos e fazer o símbolo do Fi para que todos entendam que estamos falando sobre cultura, estamos falando sobre o estoicismo e estamos tentando trazer coisas do passado para os dias de hoje, para que nós possamos aprender com isso e corrigir o nosso futuro. Então, o nosso assunto de hoje vai ser, o título, na verdade, vai ser sobre o lado controverso do estoicismo, né? Que nós vamos dissecar ele. Nós vamos ter a ideia de Sêneca. Muitos já ouviram falar de Sêneca, mas não sabem exatamente quem foi, né? Sêneca. Ele foi um dos filósofos estoicos mais célebres e controversos de todos os tempos. Nasceu na Espanha, em 4 AC, ou seja, bem na divisa da contagem milenar que nós temos, né? Então aí percebo que nós já estamos com 300 anos praticamente de estoicismo. Esse foi o nascimento dele, né? Óbvio que ele veio se formar um estoicista, um estoico a partir lá dos seus 20 e poucos anos, e a primeira coisa que aconteceu, foi levado já na juventude para Roma para estudar filosofia sob a tutela estoica. E ele teve o apadrinhamento de Átalo, né, que era já um romano estoico, né, e que entrou na cabeça de Sêneca, né? E Sêneca praticamente pirou, ele enlouqueceu, porque ali nós estávamos no limiar do cristianismo, da perseguição cristã, do final da era cristã, do início da nova era cristã, e ele já com 45 anos, ele foi exilado pelo imperador Cláudio. Foi levado para uma ilha, porque ele foi considerado perjuro, porque ele cometeu adultério com a irmã de um ex-senador, se não me engano. Tenho que ver, assim, lembrar direito disso, mas está aqui na minha frente, estou tentando me lembrar. Na verdade, ele cometeu adultério com a irmã de Calígula. Lembre-se de Calígula, que foi o mais nefasto de todos os imperadores, sexualmente falando, e ele foi fazer justamente aquilo que Calígula tanto gostava de fazer com os outros, e o Cláudio botou ele, então, de molho por 8 anos, numa ilha, aos 45 anos. Ele acabou saindo de lá aos 53. Mas quando ele volta, ele se torna tutor de Nero. Sim, tutor de Nero. Nero foi criado dentro do estoicismo.
Nero aprendeu tudo de bom dentro do estoicismo. E foi, possivelmente, por causa dessa expansão tão grande, ele se tornou um dos homens mais cruéis e perseguidores dos cristãos na época. Porque ele detinha o conhecimento e ele não queria que o povo tivesse esse conhecimento. Ele queria esse conhecimento para ele, Nero. Nero e sua harpa e botando fogo em Roma. Né? Botando fogo em Roma é até, vamos dizer assim, uma pantomima, né? As casas eram feitas de pedra, não eram tijolo, era pedra mesmo. E a única coisa que podia queimar ali eram os telhados, que eram feitos de madeira e palha. Então, sim, pegou fogo em Roma. Na verdade, o que pegou fogo foram os telhados, porque pedra não pega fogo. Então, também esse excesso de crueldade, vamos falar assim, né? A questão do Coliseu, em que ele dava o parecer dele, morre ou não morre, era o verdadeiro pão e circo, né? Era o que o povo queria. Ninguém forçava ninguém a ir ao Coliseu, mas o Coliseu abrigava 20 mil pessoas, onde, vamos dizer, de cada 2 contendores, um saía morto. Essa era a diversão do povo. Por quê? Porque a questão do estoicismo havia sido mudada. Mas como é que pode Sêneca ter criado um monstro tão grande quanto Nero? Porque Sêneca foi perseguido, né? Tanto é que quando ele brigou com Nero pelas suas atitudes, Nero condenou Sêneca à morte, mas por suicídio. Então, Sêneca morreu cortando os próprios pulsos e ainda tomando o mesmo veneno, né, cicuta, que Sócrates tomou, em função de que Nero chegou à conclusão de que Sêneca era mais inteligente que ele. Porque Sêneca conseguia entender que o perdão, a forma de pensamento da felicidade existia. Mas acontece que a esposa, só voltando aqui um pouco, a esposa de Sêneca, Paulina, tentou suicídio junto com Sêneca. A Sêneca vai morrer, eu também vou me matar. Ela cortou os pulsos. Só não tomou cicuta. Nero, vendo isso e dizendo, eu vou ser mal visto, ou mais do que já sou hoje, ele obrigou os médicos dele a tratarem dela, tá? E ela se tornou, só indo um pouquinho adiante aqui, a Pompeia Paulina se tornou uma influente pessoa dentro do mesmo segmento que Sêneca. Só que era a primeira vez que uma filósofa entrava no estoicismo. Então, ela não durou muito tempo, por sequelas e tudo mais, mas ela conseguiu deixar o lado mais positivo de Sêneca, porque Sêneca se arrependeu, assim como Aristóteles se arrependeu do que fez com Alexandre o Grande. Então, ela exemplificou coisas que Sêneca havia deixado guardado, que Nero não podia ver.
e ela trouxe ao público. Então, Sêneca tinha redigido inúmeras cartas que nunca foram enviadas. Né? O correio já existia. O correio já existia, mas ele escrevia as cartas e deixava as cartas dele guardadas. E só vendo aqui, então, muitas dessas correspondências, especialmente uma chamada de brevidade da vida, que ele sabia que ele seria, de alguma forma, morto, porque ele tinha um temperamento muito forte, ele já tinha cumprido pena, ele já tinha confrontado membros e familiares dos famosos, dos políticos, né? Essa foi uma das cartas que trouxe Sêneca de volta como um homem bom, estoico, quando ele disse que o homem deve ter um autocontrole diante das dificuldades extremas. Enquanto que Nero já tinha um ponto de vista diferente, que era justamente, se nós temos uma dificuldade, nós vamos acabar com ele. Bom, vamos falar sobre Epiteto, que é justamente um outro filósofo estoico que já entra no novo milênio, né? Epiteto traz vamos dizer assim, um novo pensamento do estoicismo, já com o governo de Roma vendo o cristianismo como não mais como um agressor, mas eventualmente como um futuro de contribuição a Roma. Então, ele era turco, ele nasceu em 55 DC, então tinha uma deficiência física e ele era ele era um escravo que acabou sendo liberado por ser manco de uma perna e não podendo fazer os trabalhos que o seu chefe, seu amo, dono dele, né? Então ele conseguiu a liberdade e ele começou a estudar. E através do estudo ele começou a lecionar filosofia. Então, lá pelo ano 93 DC, o imperador Domiciano disse que a filosofia estava sendo contrária aos propósitos de Roma. Por quê? Porque a filosofia dava liberdade de pensamento. E Epiteto foi forçado a sair de Roma. Ele foi praticamente expulso. E ele foi para Nicópolis, na Grécia. A Grécia nunca deixou de ser filosófica. Nunca. Então, ele adotou o estoicismo, ele adotou um padrão de vida simples. Ele teve, como eu disse, desde o princípio da sua vida, ele teve uma dificuldade física, que ele conseguiu contornar de forma mental, né? E ele aprendeu, então, que as adversidades deveriam ser enfrentadas, né? Então, ele instruía seus discípulos a não lamentar, a não preocupar-se com o incontrolável, alegando que nada que fora inexistente deveria ser levado em vão na mente humana.
Isso serve para nós no dia a dia. Se eu for pensar que um dia o raio vai cair em cima de uma árvore, a árvore vai cair em cima da minha casa, fatalmente algo vai acontecer, porque eu estou puxando isso, eu estou chamando isso. Então, o estoicismo, ele é uma fórmula filosófica de autoconcentração e de pensamento positivo. Tá? Então, ele puxava pela racionalidade e conseguiu, através mesmo da aversão que os gregos tinham aos romanos, né? Não esqueçam que os romanos chegaram a dominar tudo e todos, né? E a Grécia nunca havia sido dominada. Foi então aí que caiu o Império Grego e tudo foi por água abaixo. E ele, no intuito de levantar, ele viu o trabalho intrínseco, né, do ser humano e disse, olha, vocês estão lutando com ignorância e irracionalidade. Vamos voltar aos tempos passados e vamos fazer com que famílias, compatriotas, amigos, voltem a estudar, tragam a filosofia e que façam da sua vida a melhor vida possível. Tá? Aí ele adotou uma criança, que ele criou como um próprio filho, né, que obviamente ele ensinou todos os seus conhecimentos da época, né, e que eventualmente seria um estoico, né, e um imperador romano, porque ainda viviam sobre a tutela romana. Então, só para indo além aqui, o nome deste garoto era Marcus Aurelius, ou Marco Aurélio, o primeiro e único verdadeiro imperador estoico, ou do estoicismo, criado na Grécia. Ele foi para Roma com toda aquela bagagem centenária. Veja que nós já estamos em 400 anos de estoicismo. E ele foi sem medo de enfrentar ninguém. Ele dizia, seja como um patrimônio pessoal, um promontório contra o qual as ondas quebram. Promontório é um penhasco, só para deixar bem claro. Penhasco alto, em que as ondas batem, esse vai ficar firme para o resto da vida. Aí cai por terra aquela ideia também minimalista, né, de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que ele diz que não. O ser humano sendo a própria fortaleza, ele se torna um promontório, um penhasco, de tão forte que ele é. O que ele fez? Ele trouxe para Roma todas as obras, todo o pensamento da filosofia, tudo o que já não existia mais em Roma por causa de Nero. O estoicismo voltou por cima e ele primeiro foi senador e depois ele foi eleito o mais inteligente e o melhor de todos os imperadores de Roma. Ele dizia que vivia sob inspiração. Ele enfrentou um reinado turbulento,
Ele assumiu em 161 DC, tá? Teve diversas guerras que daí os outros países queriam dominar a Roma. Vários impérios se formaram, várias tribos começaram a querer dominar Roma. Veja, estamos falando de Roma, uma Itália fragmentada, né? A botinha aquela no Mediterrâneo, que pode ser atacada por pode ser por terra ou qualquer área, porque praticamente 90% do país ele faz fronteira com o mar. Então, de qualquer lugar pode vir um ataque. E ele conseguiu, diante de todas as provações, ele conseguiu mudar a forma de pensamento do povo romano, justamente porque ele já trazia a apatia, já trazia as respostas para as coisas irracionais. Ele não precisava ser um consultor ou ter consultores para tomar decisões. Ele tinha condições físicas e mentais de ser o melhor imperador que Roma já teve. E foi exatamente isso que aconteceu. Então ele se empenhou, como poucos imperadores, né, que foi em prol do próprio povo, a defesa de Roma, a defesa da própria Itália, que na época eram colônias, né, eram países independentes, né? Uma cidade era um país, vamos chamar assim. O Estado era um país. Como formado, né? União Europeia, hoje Estados Unidos da América, então os Estados Unidos é basicamente a mesma coisa. E ele unificou na época. Foi o primeiro fato da unificação. Depois tiveram vários problemas a própria Itália, né? Mas ele trouxe, junto com o estoicismo, ele trouxe a influência política positivista. Quando se fala em positivismo, imagina um político positivista. Né? Um político positivista, no meu ponto de vista, é alguém que diz assim: nós vamos construir uma ponte, e a ponte sai. Não fica no papel. Então, Então, eu quero deixar algumas dicas do estoicismo dos dias de hoje. Uma delas é justamente de evitar dispersar a sua energia pessoal com distrações e preocupações improdutivas, né, dedicando o seu tempo, né, realmente ao que importa, bem como, né, ter um pouco de importância ao seu autoconhecimento, sua autoestrutura, ao autocuidado de cada um, de adotar uma perspectiva baseada na virtude, do progresso interno, afastando justamente aqueles que eventualmente não gostam das suas atitudes, por serem positivistas, por ser diferente, por querer ser melhor, por não aceitar uma briga, mesmo que os padrões sociais exijam que se torça por um time A ou um time B, não tem obrigação nenhuma de torcer para time nenhum. Mesmo que te forcem a tomar uma posição política partidária, e a tua posição política partidária é diferente da que os outros polos exigem, e responder às adversidades com bastante reflexão e resistindo aos impulsos, né, imediatos
exagerados, desproporcionais e comprometidos com o senso crítico e a decisão racional. Então, indo um pouco além aqui para nós terminarmos o nosso trabalho sobre o estoicismo, né, nós temos que dar vazão que, novamente, o estoicismo foi importante. Ele é uma filosofia absolutamente fundamental para aquele que quer ser feliz, que o plano pessoal de cada um esteja ligado a um Deus que seja positivista para si mesmo. Ninguém nasceu com pecado nenhum, ninguém nasceu para pagar conta dos outros. E no universo assim, vamos dizer assim, não tem o porquê forçar cada vez mais a barra contra nós mesmos. E indo aqui para os meus finalmente, o estoicismo hoje é praticado pelos maiores bilionários do mundo. Eles são os que praticam a lei da atração. E exatamente essas pessoas não dizem para os outros, mas se for observar, por que eles são filântropos? Por que eles dão parte do que eles têm? Por que eles evoluíram tanto? Porque primeiro eles consertaram o eu deles, para depois passar adiante para o mundo, a forma de pensar. Eu gostaria, ao final dessa série sobre o estoicismo, de agradecer mais uma vez ao patrocínio da EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos em todo o estado com profissionalismo. Temos contabilidade, assessoria e aconselhamento fiscal. Agradeço a EDS pelo apoio em prol da cultura e que essa cultura seja útil para todos. E eu me despeço e teremos novidades para os próximos programas, seguindo essa mesma linha de pensamento filosófico construtivista, que lhe seja útil e que seja benéfico, e que lhe faça bem e que lhe traga prosperidade. Assim eu me despeço de todos e agradeço a audiência e nos veremos em breve. Muito obrigado.